As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil. Ataques cardíacos, derrames cerebrais e etc. Essas doenças, em geral, são consideradas doenças do homem. Ataque cardíaco. Todo mundo pensa que os homens têm esse problema e praticamente só eles, as mulheres, estariam protegidas pelos hormônios femininos. Isso, em parte, é verdade. Até quando? Até a menopausa. Se você pegar na faixa, vamos dizer aí, dos 40 aos 60 anos, as doenças cardiovasculares são mais frequentes no homem mesmo. A partir dos 60 anos, a partir da menopausa, a mulher corre risco até mais alto do que aquele entre os homens. E aí entram diversos fatores. Primeiro, a mulher leva um estilo de vida que não facilita a prevenção das doenças cardiovasculares. Você vê mulheres de 60 anos brigando com o marido, você precisa ir ao médico, você tem que fazer avaliação do coração, você não pode ficar sentado o dia inteiro, tem que fazer exercício, não pode comer tanto, precisa perder peso, mas ela acha que ela não precisa adotar as mesmas medidas, porque ela acha que isso é problema dos homens. Na verdade, a mulher, os hormônios femininos protegem a mulher dos ataques cardíacos, das doenças cardiovasculares, até a menopausa. Da menopausa em diante, o risco é o mesmo para os dois sexos. A mulher até corre um risco mais alto. Então, se nós formos analisar as estatísticas, mulheres têm um grande número de infartos do miocárdio. Nas mulheres, as doenças cardiovasculares são tão mortais como a dos homens, quer dizer, a causa de morte das mulheres, principal causa, doenças cardiovasculares, especificamente os infartos e os acidentes vasculares cerebrais. Mas por que as mulheres, depois da menopausa, correm risco mais alto? É porque a menopausa coincide com uma fase da vida em que as alterações hormonais aumentam o risco para hipertensão arterial, pressão alta, aumentam o risco para alterações do colesterol que podem aumentar, em geral associadas ao aumento da prevalência de doenças cardiovasculares. Agora, é muito importante dizer que tanto em homens como em mulheres, as doenças cardiovasculares muitas vezes são silenciosas. A pessoa está normal, não sente absolutamente nada, consegue tocar o dia a dia sem nenhum sintoma, nada de especial e de repente, de uma hora para outra, sofre um ataque cardíaco ou um acidente vascular. É muito importante que as avaliações cardiológicas sejam feitas de rotina, tanto em homens como em mulheres. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada ano que passa, morrem 8 vezes mais mulheres de doenças cardiovasculares do que de câncer de mama. E, no entanto, as mulheres fazem todos esses exames de rotina, com a mamografia, etc., preocupadas com a doença, com o câncer de mama, e esquecem que o maior risco acontece com as doenças cardiovasculares. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, existem no Brasil 14 milhões de mulheres e homens com doença cardiovascular. Morrem todos os anos 400 mil pessoas. É a principal causa de morte no nosso país. O que você deve fazer para prevenir, para evitar ter um problema cardiovascular? Primeiro de tudo e o mais importante, não fumar. O fumo é a principal causa de ataques cardíacos, tanto em homens como em mulheres. Segundo lugar, controlar a pressão arterial. Pressão arterial elevada é um fator de risco muito importante. Terceiro, controlar o diabetes. O ideal é não desenvolver diabetes. Os cuidados para não desenvolver diabetes não são muito diferentes daqueles para evitar a pressão alta e diminuir o risco de ataques cardíacos, que são uma dieta equilibrada, evitar açúcar em excesso, doce só de vez em quando, em pequenas quantidades, reduzir a quantidade de sal na comida, evitar a obesidade, que é um cuidado importantíssimo, tanto para evitar diabetes,
quanto para controlar a pressão e quanto para prevenir a possibilidade de ataques cardíacos. Controlar os lípides, que são o quê? É o colesterol, triglicérides. Por isso é que você tem que ter consultas regulares com um clínico ou com um cardiologista para fazer esses controles, porque eles são muito importantes. Evitar o estresse na medida do possível. Claro que quem mora em cidade grande, trabalha muito, corre de um lado para o outro, tem filhos para levar para a escola, a casa para cuidar, não tem como ficar livre do estresse. Mas a gente tem que fazer o possível para reduzir, o que significa ter momentos de lazer, um convívio com os amigos, com a família e procurar gastar algum tempo com você mesmo, com as atividades que você gosta de fazer. E olha, muito importante, eu diria fundamental, talvez tão importante quanto largar de fumar, é você ter atividade física. O corpo humano não foi feito para ficar parado. A vida sedentária prejudica a circulação e aumenta muito o risco de ataques cardíacos. E o mais importante para você, mulher, é, a partir da menopausa ou na perimenopausa, cuidado com o coração. Porque quando você para de produzir os hormônios sexuais, ou quando eles começam a cair na sua circulação, começa a aumentar o risco de ataques cardíacos, derrames cerebrais e de outras doenças cardiovasculares. Se você se interessa por conteúdos de saúde, inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado.